Salve, salve galera que acompanha o canal Biolodúvidas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Patrick Gomes. Eu sou a Andresa Aquina. E juntos nós somos o canal Biolodúvidas. Exatamente. Redes sociais, Andresa, quais são? Instagram, @Biolodúvidas, Facebook, Biolodúvidas com Patrick Gomes e YouTuber Biolodúvidas. A gente tá em todas as redes sociais, então, velho, para considerar, segue lá a gente e, é claro, o que é que tem que se pedir no começo do vídeo? Se você é novo no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda segunda, terça, quarta e aos domingos nós temos vídeos novos aqui. Curte, comenta, compartilha, sugere novos vídeos e vem com a gente, porque nosso canal é o melhor canal de biologia e ciência do Brasil. Sem gaguejando, Gaguejou, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas é o melhor. Então curte para poder esse vídeo aqui ser levado para mais pessoas. E esse tipo de vídeo aqui não é um vlog, não é um desabafo. Esse é um quadro. Esse quadro aqui não tem nome ainda. Vai ter nome em breve. A gente vai encontrar um nome para esse quadro, que é um quadro ao qual eu e a Andresa ligamos aqui a câmera e começamos a falar sobre alguma temática que talvez tenha chamado nossa atenção, ou o pessoal acabou aí comentando em algum lugar e a gente acatou a ideia e resolveu falar um pouco sobre o assunto, sendo ousado. Lembrando, né, Andresa, que a gente não é dono da verdade e também não concordamos, né? E que estamos aqui só manifestando o nosso direito, que é garantido na Constituição Federal, que é o livre-arbítrio de fala e manifestação. Ixi, Maria, eu fico besta como é que a Andresa tem tempo de saber o nome dessas leis, dessas coisas. E por falar em lei, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, está em pauta, esteve mais em pauta ano passado, justamente porque era uma das propostas do então futuro candidato atual à presidência, que acabou ganhando a eleição, que é justamente essa ideia de que algumas temáticas elas não deveriam ser censuradas de ser trabalhado na escola. E muita gente tem opinião para falar do assunto, e muitas das quais são pessoas que não estão dentro da escola, que querem dar opiniões com relação ao que acontece dentro da escola, e essa bola de neve foi crescendo e acabou se tornando aí o que nós chamamos de um futuro projeto de lei, ou até mesmo uma lei, porque como esse vídeo aqui é atemporal, pode ser que quem esteja vendo, né, a lei já tenha sido aprovada. E hoje, no dia 15, coincidentemente dia do professor, está gravando esse vídeo de hoje, 15 de outubro, Belo Horizonte foi a primeira primeira capital a possivelmente aí a consolidar essa lei. Um dos projetos para poder a escola ser sem partido. Eu e a Andresa, a gente não vai se adentrar a falar muito acerca do projeto em si. Até porque tem PDF, toda e qualquer pessoa pode ir lá pesquisar e estudar. Exatamente, a gente vai tentar aqui tecer algumas opiniões na ideia do papel da escola, do papel do professor, com base nas nossas experiências. A Andresa como aluna e professora, e eu também como um aluno e como um professor. Exatamente, gente. Hoje nós vamos falar do projeto, né, da nossa manifestação, enfim, o que é que a gente quer falar sobre isso, abordar o Escola Sem Partido, que vem aí sendo alvo de muitos prós e muitos contras, e aí a gente vai falar um pouco nossa opinião a respeito desse assunto. Bom, eu gosto de perguntar as coisas para a Andresa, porque as pessoas acham que a gente conversa de tudo, e na verdade não é, porque eu vou pegar ela aqui de surpresa. Sempre é de surpresa. Com algumas perguntas. A Andresa iniciou-se agora na educação, inclusive ela faz parte de um programa chamado PIBID, que significa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E ela está tendo contato inicial com a escola. Então eu vou perguntar para ela algumas coisas para ver se de fato é isso que ela vê dentro de uma sala de aula, por exemplo. Andresa, nas experiências que tu teve entrando em sala de aula, especificamente para o ensino de biologia, como é a aula? Como se desenvolveu, como é que está se desenvolvendo hoje a aula, segundo a tua ótica, como que tu está percebendo lá nos contatos que tu tem semanalmente? As aulas são expositivas, são tradicionais? Há realmente esse espaço que gere uma preocupação de nível ideológico por parte do professor em convencer o aluno? Porque aqui a gente também sabe que o que vem acima de uma escola com partido é um ensino tradicional,
que sequer a gente tem tempo para falar sobre qualquer outra questão, porque é tão tradicional de um jeito que tem mais assunto para abordar no livro do que criar ideologias. Primeiramente... Pode falar. Primeiramente, eu ouvi em uma palestra que eu fui na minha universidade a respeito de ideologia de gênero nas escolas e etc. E a gente percebe, eu ouvi de uma professora ela dizer que nenhum discurso deixa de ser ideológico. Por que ideológico? Porque todo discurso tem um conjunto de ideias que vai abordar determinados temas. Então, inicialmente, eu já critico essa questão de ideologia de alguma coisa, porque todo discurso é ideológico. Independente do que você for falar, você vai ter conjuntos de ideias no que você está expressando. Então, como é o ambiente escolar hoje, que eu vivo? Nós temos uma série de conteúdos que nós temos que aplicar anualmente para nossos alunos. Infelizmente, o ensino atual ainda é muito objetivando aqueles resultados, né, para Enem, vestibular, BBB e tudo mais. E aí, nós sempre, os professores, faz com que os conteúdos abordados em sala de aula gerem um posicionamento crítico nos alunos, né? Não tenho como falar em doenças sexualmente transmissíveis se eu não falo como evitar essas doenças, como despertar no aluno, como que eu vou evitar essa doença sexualmente transmissível, como que eu vou me tratar disso. Não tenho como falar em uma doença advinda de esgotos a céu aberto se eu não falo contexto político e social do porquê que aquela doença está acontecendo. Vou falar da esquistossomose, mas por que está acontecendo a esquistossomose ali? Será que é porque não tem saneamento básico? Será que é porque falta educação ambiental nas pessoas? Então a gente discute essas ideias, ou seja, a gente discute essas ideologias porque a gente necessita formar cidadãos. E cidadãos são cidadãos quando conhecem e quando praticam essas ações. Então é isso que acontece na sala de aula, mas a nenhum momento, em todos os anos que eu estudei e que eu estudo, eu vejo professores dizendo se você tem que ser assim ou você tem que ser assado. Não. Tentam o quê? Expor o que é para expor realmente e despertar o senso crítico. Mas não existe alguém impondo aos alunos para ele ser isso ou ele ser aquilo. De forma, isso não acontece. De fato, a Andressa está falando isso, levantando justamente, como a gente colocou no início, com base nas experiências que ela teve. Não temos um resultado nacional do impacto que isso causa na população brasileira. Porque eu, na condição de professor, Andressa, eu vejo a questão pelo processo de ensino-aprendizagem. Então, as escolas que eu trabalhei, inclusive a que eu trabalho, têm uma preocupação com relação ao processo de ensino-aprendizagem e uma ênfase maior nas avaliações externas. Enem, tem outras avaliações, Prova Brasil, e essas provas, essas cobram habilidades que de fato a escola tem que ter tido desenvolvida no aluno. Habilidades, competências, o próprio BNCC agora, ela foi estruturada para habilidades e competências, e eu na condição de professor, em sala de aula, eu vejo que eu mal tenho tempo de trabalhar os assuntos da biologia em si aplicada. A minha preocupação, é de desenvolver uma metodologia ativa para fazer com que o menino aprenda o processo de fotossíntese. E a gente estava conversando agora há pouco e a gente estava falando sobre isso, sobre a questão de que jogam para nós, professores de biologia, grandes responsabilidades com a parte sexual do corpo humano. Cara, na moral, matemática tem grande importância, outras áreas têm grande importância. Mas, Andressa, minha querida, quem é que ensina isso? O professor de biologia. Então, de fato, nós nos preocupamos na questão se o aluno ele vai conseguir entender como funciona o corpo humano, quais são as características do corpo feminino, do corpo masculino, que independentemente de qualquer opção que a pessoa tenha de vida, o corpo feminino ele é diferente do corpo masculino por vários fatores orgânicos, hormonais, e a biologia ela tem que explicar isso para o pessoal. E o aluno ali do ensino médio está passando por essas transformações, Andressa. Então tem que ter uma orientação perante a isso. Quantas meninas de primeiro ano que nós temos que acabou de entrar em uma fase reprodutiva, por exemplo, teve o seu primeiro processo de menstruação, a sua menarca. Então, a biologia está lá para explicar para isso para o aluno.
Então eu não vejo isso como uma questão de que seja errado tratar desse tipo de questão, do cuidado com o corpo, das opções que a pessoa vai ter. Eu não vejo isso como problema. Mas de fato eu na minha experiência não tive tanto tempo de abordar algumas temáticas que talvez pudesse fazer com que o menino tivesse um comportamento depois de uma coisa que eu falei. Sendo bem sincero para tu, eu acho que eu não tive tempo para isso. É porque assim, vejam bem, pessoal, deixa só a gente fazer com que vocês se situem no que nós estamos falando. Acontece que o Escola Sem Partido é um projeto que visa fazer com que os professores evitem falar determinados aspectos em sala de aula, como exemplo de ideologia de gênero, orientação sexual. Então esses termos não devem ser usados pelo professor, então o professor não deve assumir partido nisso. Só que o professor não assume um partido nisso em sala de aula. Quando nós abordamos essa questão, são formas de fazer com que o aluno se eduque a agir no mundo, a respeitar e a se compreender. Nós da biologia, nós já trazemos um aspecto bem mais exato, mais biológico. Só que é nossa responsabilidade formar pessoas que respeitem o meio ambiente, formar pessoas que respeitem a diversidade, tanto de pessoas quanto de todos os seres vivos que existem em nosso planeta. Mas eu, enquanto pessoa que estou me formando como educadora, como que eu atuo na educação? Eu trago sim o viés social, porque eu sinto e compreendo que é responsabilidade minha como educadora fazer com que meus alunos sejam educados. E como educados? É educado no sentido de disciplina? Não é isso que eu estou falando em si. É educados no sentido de cidadania. E quando nós falamos de cidadania, é o aluno ter o respeito, é o aluno compreender as diferenças, é o aluno saber atuar na sociedade, saber mudar o espaço que ele vive. Porque eu já li muitos autores, como eu falei anteriormente, que não tem como eu abordar qualquer contexto da biologia sem relacionar com o social. Toda ciência é social porque a ciência está a serviço do povo e para o povo. Então, não tem como eu falar de biologia, não tem como eu falar de corpo somente da forma biológica. A gente tem também que trazer aquela interdisciplinaridade, que é isso que a educação inovadora traz, né? Formar cidadãos críticos. Críticos não no sentido de destruir, mas no sentido de construir uma sociedade com mais equidade, mais igualdade e mais respeito. E quando se tira esse direito do professor, que eu sou totalmente contra esse projeto, que é tirar a autonomia do professor de abordar temas que devem ser contextualizados em sala de aula. Orientação sexual é para falar em sala de aula. Por quê? Porque educação sexual é um dever de se aprender também na escola. A maior parte dos nossos alunos no país não tem, é um tabu falar de educação sexual em casa, falar que a mulher passa por um processo, que o homem também, que ambos têm que se respeitarem, que ambos vão fazer suas relações sexuais, mas têm que se prevenir. Imagine quantas gravidezes precoces seriam evitadas caso houvesse essa educação sexual. Eu concordo em partes com o que a Andresa está falando. Só que a escola ela tem uma responsabilidade, mas, na minha opinião, existe um limite, Andresa, do que é e não é responsabilidade da escola. A família ela tem um papel fundamental também na configuração da característica de um indivíduo. Então, o que acontece também hoje, na minha opinião, é que a escola ela virou um depósito. Coloca na escola que lá vai resolver todo e qualquer problema. Quando, na verdade, a família joga para a escola essa responsabilidade. Hoje eu li uma frase que diz que o professor está desmotivado, o aluno está cansado e o pai está indiferente. Ou seja, o papel da família, os pais, precisa ser mais ativo nesses questionamentos. Mas é exatamente aí onde a educação vai entrar. Porque se eu tenho uma família desestruturada e eu vou para a sala de aula e eu encontro um professor que faz a responsabilidade dele porque eu acredito sim que educar também compete aos professores.
Tá entendendo? Embora você discorde ou qualquer outras pessoas discordem, eu sei que isso deveria ser da família, mas eu repito, a nossa sociedade não tem equidade. Nós somos iguais em direitos, mas nós não somos iguais em oportunidades. Exatamente. Só que tem um pequeno detalhe no seu discurso. Na graduação, nós não somos preparados para isso. Então, como um professor que não passou por uma capacitação, ele vai, talvez, dar opiniões sobre alguns assuntos ao qual ele nem sequer leu sobre são questionamentos. Mas aí você também já está esquecendo de outro ponto. Você se graduou há alguns anos. Então, hoje o sistema educacional talvez vem se diferenciando. E é tanto que, se fôssemos falar disso há 7 anos, quando você concluiu sua graduação, isso seria um tabu. Inclusive na nossa região, interior. Nós estamos falando disso hoje e inúmeros professores de universidades e estudantes compreendem totalmente o que estamos falando e a mente se expandiu. Então talvez seja isso os professores do futuro, né? Atualmente a gente tem os professores do passado. Principalmente, para quem não sabe, para poder entrar em uma escola pública não é só chegar lá e dar o currículo, não. Só entra no colégio público de fato quando passa em um concurso público. E concurso público demora muito tempo para acontecer. E geralmente quem passa nesses concursos públicos são professores que já vinham há algum tempo estudando. Então eu torço para que modelos de professor como você, que é o professor do futuro, de fato sejam agentes transformadores do que está acontecendo hoje. Eu torço para que tudo funcione da forma que o aluno... Eu torço, Andressa, pessoal que está acompanhando a gente, é para que o aluno ele saia da escola de fato com uma concepção crítica, uma concepção de mundo, uma concepção de que ele saiba que ele tem uma importância aqui nesse planeta e que as habilidades que foram desenvolvidas na escola de fato sirvam para tornar esse planeta um lugar melhor. Porque quantos estudantes passaram aí longos 12 anos na escola e saem com apenas a habilidade de saber um pouco de ler e um pouco de matemática, que as outras áreas parecem que passam desapercebidas. Então, eu estou em constante sintonia com tanto universitários quanto alunos. E eu consigo enxergar que a educação evoluiu, sim, muito, desde a época que eu estudava no fundamental, que já faz aí mais de 7 anos, a hoje em dia. As pessoas mudaram muito seus pensamentos, suas perspectivas, principalmente diante do governo atual. Se teve uma coisa que talvez foi boa, aliás, que foi boa com esse governo, foi que as pessoas acordaram. E as pessoas estão agora desenvolvendo um senso crítico ainda maior. E para você ver bem, eu desenvolvi o senso crítico, aliás, eu nasci com esse senso, e não foi família que colocou, não. Eu nasci assim, mas eu fui formada a ser assim dentro da minha escola e foi principalmente por uma professora de história que quando se formou você ainda nem sonhava em se graduar. Lá em 1900 e alguma coisa. Então existem sim professores capazes de despertar isso no aluno. E quando o professor desperta isso no aluno, vocês que estão nos assistindo e qualquer pessoa política que esteja assistindo, ele não está ensinando o aluno a ser isso ou ser aquilo, defender isso ou defender aquilo. Não. Nós jogamos a ideia, nós estamos partindo de um contexto, ensinando aquele conteúdo, contextualizando, que é o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Toda ciência, repito, deve ser social, porque se o aluno vai se formar em direito, ele vai se formar em direito para onde? Para atuar na sociedade. Se ele for biólogo, ele vai atuar na sociedade. Tá entendendo? O professor atua na sociedade, porque ele está formando pessoas e cidadãos. Então, assim, tudo isso é para formar pessoas. E aí o aluno desperta isso crítico. A gente questiona, faz os alunos se questionarem. O que eles vão defender ou não é caráter deles. Caráter que eu digo é escolha deles. Então, assim, a partir do momento que se é aprovado um projeto como esse, Escola Sem Partido, que há muito tempo vem aí sendo discutido, eu, Andressa Aquino, eu falo por mim, que isso é retirar qualquer tipo de autonomia que o professor tem em sala de aula. O professor já não é respeitado, o professor agora não pode falar nada, o professor vai ser gravado em sala de aula, isso é uma falta de respeito. É censura. É uma ditadura.
Na verdade, as pessoas elas têm que estudar educação para poder entender. Educação é uma coisa que até os doutores em educação continuam estudando educação, porque a educação é realmente um mar de coisas. Para quem não sabe, até o nosso sistema educacional hoje, ele ainda é industrial, né? Ainda tem toque, tem escola que tem um toque. Pã, pã, levanta, vai. Tem o banho de sol do menino, que é a hora do intervalo. Tem uns 50 minutos de hora-aula. O porquê que é 50 minutos? Realmente são de fato questionamentos. E é isso, Andressa. Conversas como essa são importantes, pessoal, porque a ciência ela é a mãe do questionamento. Enquanto houver questionamento, haverá jovens como eu e a Andressa que talvez para você a gente não tenha contribuído em nada com esse discurso, mas para outras pessoas que de fato têm a mentalidade aberta, concordaram ou não concordaram. E aí é o que está interessante. Concordar e não concordar é provar que você tem uma opinião, e ter uma opinião é importante. Agora, quando você é indiferente, então você acaba sendo o famoso gado, tanto faz, e eu fico doente por isso. Então, assim, eu na condição de professor há tanto tempo, quero sim continuar dizendo o que segundo eu penso seja certo. Eu oriento para meus alunos, não sei se isso seja errado, mas eu oriento para meus alunos alguns pensamentos que eu tenho, mas eu confesso que temáticas como, por exemplo, ideologia de gênero ou outras coisas do tipo, na minha condição de professor, eu não precisei tratar dessas temáticas ainda. Mas estou aberto para um dia, talvez, tratar e comentar e falar. Mas eu confesso que eu preciso ler sobre o assunto, preciso entender sobre o assunto. É porque, na verdade, isso vai surgindo naturalmente com o decorrer da aula. Mas aí o que eu quero deixar claro aliás, o que eu quero enfatizar é o seguinte: eu vi algo que foi um meme, né? Dizendo, escola sem partido para falar do meu partido. E aí tu falando, eu me lembrei, né? Assim, me interroguei. Quando tu diz, o governo. Quando o governo diz que é para ser uma escola sem partido, o fato dele afirmar, reafirmar e possivelmente chegar a aprovar esse projeto, será que não significa dizer assim, que a escola sem partido já é um partido? Por quê? Questionamentos, né? Porque eu posso proibir, é para eu proibir qualquer tipo de termo. Então aí, se eu estou fazendo isso, eu estou aprovando isso, é porque isso faz parte do que eu defendo, então é meu partido. Então escola sem partido para quem? Olha só a viagem que, tá ligado? Tipo, quem deu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é a galinha? Quem é o ovo? Se uma pessoa tá dizendo que é sem partido, então qual era o partido que tinha? Isso. Ou seja, você defende uma escola sem partido, só que você está defendendo o seu partido. Porque se você diz escola não é partido, você está impondo isso. Então isso é teu partido. Escola sem partido, pra quem? Pra quem tá na sala de aula, pra quem tá ali sofrendo, sendo mal, sendo pago mal, sendo desvalorizado e etc, que todos nós sabemos como é que as pessoas observam o professor. E aí a gente diz escola sem partido, mas sem partido pra quem, né? Porque ou é pra acabar com o partido ou é pra eu ficar com o meu partido ali, sendo inserido. Então eram essas as nossas conversas aqui, pano pra manga, cara, eu e a Andressa, é uma união interessante demais. Mas é assim, pessoal, nós somos pessoas que realmente não temos vergonha de dizer aquilo que pensamos e o que tem coisas que concordamos, tem coisas que não concordamos. Vocês viram que... Mas a gente queria escutar vocês, né, aqui embaixo, comenta aqui nos comentários qual é a sua opinião diante do que nós falamos, o que é que você concorda, o que é que você não concorda. Suas opiniões são muito importantes, porque eu acho que não tem certo e não tem errado. Eu acho que as coisas nascem a partir do debate, tem que haver o debate. Tudo tem que ser debatido para tornar esse lugar um lugar melhor. Mais pacífico, né? Porque o pessoal é muito extremista, Ou é aquilo. Se você... mas Patrick não defende isso, eu não vou ser amiga de Patrick, não vou, porque Patrick defende uma coisa e Andressa defende outra. Não, gente. Aí a gente tá defendendo uma igualdade, tá defendendo um respeito e desrespeita. Quer dizer que diversidade é só o que a gente crê como diversidade? Diversidade de pensamento, divergências de pensamento é para gerar exclusão e afastamento? Assim, aqui não rola, no Biolodúvidas não rola. Então é isso, pessoal. Diga aí, se despeça. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Biolodúvidas.
Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos. Eu te desejo um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.